Olá, turma do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa sétima e última aula referente à nossa quarta unidade de estudos. Essa sétima aula também é a última aula do nosso ano letivo, do ano de 2020. Então, nós conseguimos, mesmo com a pandemia, com as aulas online, as aulas ao vivo, conseguimos cumprir o nosso calendário acadêmico de conteúdos programados para o sétimo ano. Então, nós conseguimos estudar todos os conteúdos que foram programados para a série de vocês. Então, hoje nós estamos encerrando os nossos conteúdos deste ano, que foi o sétimo ano. Para a gente encerrar, nós vamos terminar de estudar o capítulo 7. Vamos falar sobre as medidas de tendência central, a partir da página 140. Nós vamos estudar na aula de hoje sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Também vamos falar sobre moda, mediana, e eu vou falar um pouquinho também sobre amplitude. Então, pegue o livro de vocês na página 140 do capítulo 7 e vamos iniciar a nossa última aula. Vamos falar sobre média aritmética simples. Esse tipo de média é conhecida por todos nós, por vocês também, aluno. Nós utilizamos bastante, apesar de muitas das vezes não sabermos qual é o nome desse conteúdo que utilizamos. Um exemplo de média aritmética simples que utilizamos no nosso dia a dia, é a média anual de notas do aluno. Então, o sistema de ensino é calculado uma média no final do ano, para definir se o aluno vai ser promovido para a série seguinte ou retido na série que ele está. Então, como é que ocorre essa contabilidade da média aritmética simples? Durante o ano letivo, vocês fazem algumas avaliações de aprendizado. Essas avaliações são pontuadas. No final do ano, é calculado essa média aritmética e você precisa alcançar uma nota média para ser promovido para a série seguinte. Vou dar um exemplo. No colégio expressivo, nós fazemos 4 avaliações de aprendizado. Então, ao final do ano, vocês precisam ter média 6 para ser promovido para a série seguinte. Então, como é que a gente calcula essa média aritmética? Simples. Nós somamos as notas das 4 avaliações e dividimos por 4. Outras escolas fazem 6 avaliações durante o ano letivo. Então, como é que eles calculam a média aritmética? Eles somam as 6 notas e dividem por 6. Então, a média aritmética simples é somar os termos que você deseja calcular a média e dividir pela quantidade de termos que você somou. Então, se você tem 4 termos, você soma os 4 e divide por 4. Se você tem 5 termos, soma os 5 e divide por 5. Se são 6, soma os 6 e divide por 6, tá? Então, e assim por diante. Então, a média aritmética simples é o resultado da divisão da soma dos termos pela quantidade de termos que você somou. Então, a média aritmética é o quociente, ou seja, a divisão da soma dos valores envolvidos no processo pelo número de parcelas dessa soma, ou seja, pela quantidade de parcelas envolvidas. Então, é mais ou menos dessa forma que está aparecendo aqui, ó. Aqui, MA é média aritmética simples, tá? Aqui, ó, X1 mais X2 mais X3, aqui mais XN. Aqui são as parcelas que nós vamos somar para calcular a média. São aquelas parcelas que eu quero encontrar quais são as médias. Então, digamos que aqui fossem as notas, seria a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, a quarta nota. E aqui, N é a quantidade de números que eu somei. Então, se eu estou somando aqui em cima 4 números, aqui o meu N vai ser 4. Se eu estou somando aqui 6 números, meu N vai ser 6. Então, no denominador, eu vou colocar a quantidade de parcelas que eu somei no meu numerador. Um exemplo.
A tabela mostra a quantidade de pratos mais consumidos em um restaurante no fim de semana. Qual é a média de pratos consumidos no sábado? Então, veja aqui, além de nós fazermos o cálculo da média aritmética simples, nós vamos também fazer análise e interpretação de tabelas e gráficos. Observe que aqui essa questão só falou assim, ó, qual é a média dos pratos. Então, às vezes, pode aparecer também apenas média aritmética. Então, toda vez que ele trouxer apenas a palavra média ou só apenas a média aritmética, ele está falando da média aritmética simples. Quando o problema quiser que você calcule a média aritmética ponderada, ele vai falar, calcule a média ponderada ou média aritmética ponderada. Ele vai deixar bem claro que é o método da média aritmética ponderada, que é o próximo que nós veremos. Mas quando trouxer apenas média ou média aritmética, está se tratando dessa média aritmética simples. Então, vamos primeiro analisar aqui a tabela. A primeira coluna da tabela vem trazendo quais são os pratos que são mais consumidos durante o fim de semana. Peixe frito, frango à passarinha, filé à milanesa, lasanha, macarronada. A segunda coluna, a primeira coluna, traz os pratos. A segunda coluna vai ser a quantidade por dia. Então, a segunda coluna são as quantidades da sexta-feira. Peixe frito, 3 na sexta. Frango à passarinha, 4 na sexta. Filé milanesa, 5 na sexta. Lasanha, 3 na sexta. Macarronada, 4 na sexta. A terceira coluna vai ser as quantidades do sábado. Então, peixe frito, 4. Frango à passarinha, 5. Filé milanesa, 6. Lasanha, 5. Macarronada, 5. No domingo, a última coluna são as quantidades do domingo. Então, o problema pediu para que a gente calculasse a média de pratos consumidos no sábado. Então, nós só vamos levar em consideração os valores da terceira coluna. Então, ele não quer saber, por enquanto, nem da sexta, nem do domingo. Então, nós vamos calcular a média aritmética simples dessa quantidade aqui do sábado. Então, o que é média aritmética? É eu somar esses valores e dividir pela quantidade de valores que foram somados. Então, aqui, ó, é 4 mais 5, mais 6, mais 5, mais 5. Quantos números eu estou somando aqui? Eu estou somando 5 números, então eu divido por 5. Então, aqui a média aritmética é 25 dividido por 5, que dá 5. Então, a média de pratos consumidos no sábado é de 5 pratos de cada. Isso é uma média. Nós percebemos aqui, ó, que, por exemplo, o peixe frito ele só pediu 4. Mas é calculado uma média. Então, como é que eles fazem? Então, no próximo fim de semana, eles vão fazer essa média. Eles vão deixar pré-pronto 5 peixes fritos, 5 frango à passarinha. Então, por quê? Porque essa é a média de pratos que são utilizados. Se sobrar, aguarda para o outro dia. Se faltar, eles vão fazer naquele instante mais que precise. Então, é assim que é calculado a média. Então, assim é calculado também a média das nossas notas. Aqui em cima nós somamos as notas e dividimos pela quantidade de notas que tivemos durante o ano letivo. O outro tipo de média aritmética é a que eu falei que é a ponderada. Essa média ela vai ser calculada diferente da média aritmética simples, ou seja, é o valor obtido pela soma das parcelas resultante do produto de cada número pelo seu respectivo peso. O que é o peso? É o número de vezes que um dado se repete, dividido-se o resultado dessa soma pela adição dos pesos considerados. Então, aqui na média aritmética ponderada, além dos valores que eu quero encontrar a média, cada um desse valor tem um peso. E eu vou, quando eu for fazer essa média, eu vou multiplicar aquele valor pelo peso dele, vou somar com o outro valor multiplicado pelo peso dele e vou dividir essas multiplicações, esses produtos, né, a soma desses produtos, pela quantidade, pela soma dos pesos. Eu vou mostrar um exemplo para que vocês consigam entender melhor. Então, aqui, ó, a média ponderada vai ser a multiplicação do número pelo peso, multiplicação do número pelo peso, multiplicação do número pelo peso, e depois eu divido pela soma dos pesos. Um exemplo. A tabela a seguir representa a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. Determine o salário médio dos empregados desse mês. Então, essa é a tabela. Vamos analisar também que a primeira coluna, essa verde, é o número de classe, tá? Então,
Primeira classe, segunda, terceira, quarta, é só para identificar. O salário do mês. Os trabalhadores da primeira classe ganham R$ 1.500 por mês. Os trabalhadores da segunda ganham R$ 2.500. O da terceira, R$ 3.500. Da quarta, R$ 4.500. Então, está aumentando sempre R$ 1.000. A quantidade de empregados dessa primeira classe tem 20. Da segunda, 18. Da terceira, 9. Da quarta, 3. Nós vamos calcular aqui a média aritmética ponderada desses empregados, tá? Nós vamos calcular aqui. Então, nós vamos calcular a média aritmética ponderada do salário desses empregados. Então, como é que nós vamos fazer? Como eu falei, a média aritmética primeiro, nós vamos multiplicar cada valor pelo seu peso. Então, observe aqui, ó. Eu tenho R$ 1.500 e eu tenho 20 empregados. Então, aqui é o peso de 1.500, tá bom? Então, eu vou multiplicar 1.500 por 20. É o primeiro, ó, 1.500 por 20. Depois, eu vou multiplicar 2.500 por 18. 2.500 por 18. Mais, aí eu multiplico 3.500 por 9. 3.500 por 9 mais 4.500 por 3. E aqui embaixo eu vou somar os pesos, que é aqui, ó. 20 mais 18 mais 9 mais 3, tá? Então, aqui é o número, que é o salário, né? Que eu quero encontrar a minha média. Aqui são os pesos, ou seja, a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. 1.500 iria se repetir 20 vezes. Ao invés de eu somar 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500, 20 vezes eu faço a multiplicação, ok? Então, a minha média ponderada vai ficar 1.500 vezes 20, 30.000. 2.500 vezes 18, 45.000. 3.500 vezes 9, 31.500. 4.500 vezes 3, 13.500. E tudo isso dividido por 50, que é a soma 20 mais 18 mais 9 mais 3. Então, a minha média aritmética ponderada vai ser 120.000 dividido por 50, que dá 2.400. Então, a média de salário desses empregados é R$ 2.400. É como se cada um deles recebessem R$ 2.400 por mês. Mas nós sabemos que isso é uma média, não é o valor real de cada um, visto que alguns deles recebem 1.500, outros 2.500, mas a média é como se o patrão pagasse R$ 2.400 por cada um dos funcionários. Isso, quando a gente fala de média, ocorre na nota, quando vocês tiram, por exemplo, média 7, é como se vocês tivessem tirado 7, 7, 7 e 7 nas quatro notas, apesar de isso não acontecer. Um exemplo, você pode ter tirado 9 em uma prova, ter tirado 6 na outra, ter tirado 7 na outra. Aí, quando você soma e divide, essa média, ela vai substituir essas notas, tá? Então, é o que ocorre aqui, por exemplo, na média ponderada. Então, veja, a diferença da média aritmética simples para ponderada é que aqui na ponderada nós vamos ter o peso. Ou seja, a quantidade de vezes que o número vai se repetir. Então, para que eu não precise somar esse valor várias vezes, eu apenas multiplico ele pelo peso. E aqui no meu denominador, eu vou somar os pesos. Nós vamos falar agora sobre a mediana. Então, nós vimos, ó, média simples, média aritmética simples, média aritmética ponderada. E agora nós vamos falar sobre a mediana representada com ME. A mediana de um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem, essa ordem pode ser crescente ou decrescente, é o valor central dessa distribuição. Então, quando a gente vai calcular a mediana, a gente precisa organizar os valores de forma crescente ou decrescente, tanto faz. Mas você precisa organizar esses números de forma crescente ou decrescente. Se esses números que você organizou, essa sequência de números que você organizou, for uma quantidade ímpar de números, a mediana é o valor central, é o termo do meio que divide a série em duas partes iguais. Então, um exemplo,
Determine a mediana dos valores. Olha aqui, eu já estou aqui com os meus valores organizados de forma crescente. Então, pode ser dado para vocês valores e eles estejam misturados. O que é que precisa fazer para calcular a mediana? Precisa que você organize de forma ou crescente ou decrescente esses números. E a mediana, quando a quantidade de números for ímpar, vai ser exatamente o número que está no meio, que vai dividir essa sua série, essa sua organização em duas partes iguais. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma sequência. O número 5, 7, 14, 15 e 20. Eu tenho aqui 5 números. É uma quantidade ímpar. A minha mediana vai ser esse número aqui, que está no meio, ou seja, o número 14. Então, mediana é o número do meio, desde que essa sequência ela esteja organizada, ou de forma crescente ou decrescente. Então, aqui, ó, 14 é a minha mediana. Antes do 14 eu tenho 2 elementos, depois do 14 eu tenho também 2 elementos. Então, a mediana, ela sempre vai dividir a minha sequência ao meio, vai ser o número central, o número justamente do meio. Isso quando a quantidade de números for ímpar. E quando a minha sequência tiver uma quantidade par de números. Porque se eu tenho uma quantidade par de números, eu não vou ter um número no meio. Eu vou ter 2 números no meio, né? Então, quando isso acontecer, quando a quantidade de números, quando você organizar e você perceber, contar, for par, a quantidade par, a minha mediana, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 2 termos do meio e vou dividir o resultado por 2. Ou seja, a minha mediana vai ser a média dos termos centrais, dos 2 termos centrais. Um exemplo. Determine a mediana dos valores. Aí aqui também tem outros valores. Veja, ele está organizado. Tá de forma crescente também, ó. 20, 22, 22, 24, 26, 28, 29 e 30. Se você somar se você contar aqui esses elementos, nós temos aqui 8 elementos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu não consigo pegar um elemento central, eu não tenho um número no meio. Se eu pegar, exemplo, o 24, antes dele tem 3, depois dele tem 4. Se eu pegar o 26, antes dele vai ter 4 e depois vai ter 3. Então, eu não tenho um número central para ser a minha mediana. Nesse caso aqui, eu tenho 2. Eu tenho o número 24 e eu tenho o número 26, que estão ambos no meio. Então, antes do 24 aqui, eu fiquei com 3 elementos. Depois do 26, eu também fiquei com 3 elementos. Então, como é que eu vou calcular a mediana? Aqui, ó, quando era uma quantidade ímpar, é simples. O número do meio, é a mediana. Só que aqui eu tenho 2. Então, nesse caso, eu vou encontrar a média. A média aritmética simples. Então, vou somar eles 2 e vou dividir por 2. Então, aqui a minha mediana vai ser 24 mais 25 e vou dividir por 2. Isso vai dar 50 dividido por 2. A minha mediana, nesse caso aqui, vai ser o número 25. Ele não aparece na minha sequência, mas vai ser ele a minha mediana, ok? Eu preciso somar os 2 valores centrais e dividir por 2, no caso da quantidade de números da minha série ser uma quantidade par. Vamos falar agora sobre moda. Essa é a mais fácil. Moda é o valor que surge com mais frequência em uma determinada série. Então, quando nós falamos de moda, o que é uma moda? É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer seguir, o que todo mundo quer fazer. Então, quando nós temos uma sequência de números, a moda vai ser aquele número que aparece mais vezes. Então, olhe, temos aqui uma série. E ela pede, determine a moda da seguinte série. Então, a nossa série é 8, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 3, 9, 8, 5, 8, 9, 3 e 8. Então, qual vai ser a moda? Vai ser aquele número que vai aparecer mais vezes. Então, nós podemos fazer isso arrumando, por exemplo, em uma tabela. Vocês não precisam fazer dessa forma. Essa é a forma que eu acho mais seguro, mas vocês podem simplesmente contar aqui na série. Qual é o número que aparece mais vezes? Então, eu vou montar aqui nessa tabela os números. Quais são os números que aparecem? Aparece o número 3, 5, 7, 8 e 9. Esses são os números que aparecem aqui. Agora, eu vou ver a quantidade de vezes que cada um deles aparece.
Aquele que aparecer mais vezes é a moda. Então, olhe, o número 3 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O número 5 vai aparecer 1, 2 vezes. O número 7 aparece apenas uma vez. O número 8 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o número 9 vai aparecer 1, 2, 3 vezes. Então, veja, qual é a moda? É aquele número que apareceu mais vezes, o 8. 8 apareceu 5 vezes. Então, ele é a moda dessa minha sequência. Moda aquele que aparece mais, que todo mundo quer seguir. Então, aqui nesse caso, a moda da sequência é aquele que aparece mais vezes. Se eu quisesse, um exemplo, calcular a mediana, eu teria que fazer o quê? Organizar essa sequência de modo crescente ou decrescente e pegar o termo central. Nesse caso aqui, 8, 9, 11, 15. E justamente eu nem ia precisar calcular a média. Então, eu ia simplesmente pegar aquele número que está justamente no meio. Então, se vocês quiserem fazer como atividade, organizem essa sequência ou de forma crescente, do menor para o maior, ou do maior para o menor, tanto faz, e pegue o elemento central. Ele vai ser a mediana. Se vocês querem calcular a média aritmética simples, vocês soma todos eles e divide pela quantidade de números que somou. Se vocês quiserem calcular a média ponderada, o que vocês vão fazer? 3 vezes 4, 5 vezes 2, 7 vezes 1, 8 vezes 5, 9 vezes 3. A soma dele dividido pela essa soma aqui. Então, no meu denominador vai ficar 4 mais 2 mais 1 mais 5 mais 3. Ok? Então, esses são os quatro conteúdos de medidas de tendência central. Além disso, eu vou falar também sobre a questão de amplitude, tá na página 147. Rapidinho para vocês. Amplitude é quando realizamos a diferença entre os números de maior e o de menor valor de um conjunto de dados. Estamos determinando a amplitude entre esses dados. Então, veja, vai ser dado uma sequência, como foi dado anteriormente, vai ser dado lá alguns valores, e para a gente calcular a amplitude, basta a gente pegar o maior número e dividir pelo menor número desses dados, desses valores que foram fornecidos. Um exemplo, um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados. Então, alunos 15, 15, 15, 15 anos, 16, 16, 16, 14 anos, 16, 16, 16, 17, 17, 18 e 18. Qual é a amplitude de idades dos alunos na sala de aula? Para calcular a amplitude, é só eu pegar o maior valor e diminuir do menor valor, ou seja, a maior idade pela menor idade. A maior idade é 18, a menor idade é 14. Então, para eu calcular a amplitude, é só eu pegar 18 menos 14, que dá 4. Aqui, com esse exemplo aqui de amplitude, vocês podem fazer também o quê? Encontrarem qual é a moda, por exemplo. Aqui, ó, com 15 anos, tem 4 alunos. Com 16 anos, tem 6 alunos. Com 17 tem 2, com 18 tem 2, com 14 só tem 1. Então, a moda é 16. São mais alunos que têm 16 anos. Se vocês querem encontrar a mediana, é só organizar. Então, esse 14 deveria vir aqui primeiro e nós vamos contar a quantidade. Foram 15 alunos, então vai ser o termo do meio vai ser o número 8. Então, aqui teria o 14, seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 16. Esse daqui iria ser a nossa mediana. Se vocês querem calcular a média aritmética, pode ser das duas formas, ou simples ou ponderada. A média aritmética simples, vocês vão somar 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 16 mais 16 mais 16 mais 14 mais 16 mais 16 mais 16 mais 17 mais 17 mais 18 mais 18 e dividir por 15. Se vocês quiserem calcular a média aritmética ponderada, vocês vão fazer 4 vezes 15 mais 6 vezes 16 mais 1 vezes 14 mais 2 vezes 17 mais 2 vezes 18 dividido por 4
mais 6, mais 1, mais 2, mais 2. Aí vocês encontram assim a média aritmética da forma ponderada. Ou vocês podem calcular da forma simples. Vocês vão encontrar a média aritmética da mesma forma, é a mesma média, só que duas formas de encontrar. Nós encerramos assim os conteúdos desse ano letivo, os conteúdos dessa unidade, da quarta unidade, os conteúdos do ano letivo, com esses conteúdos de medida de tendência central. Para exercício desse conteúdo, vocês vão fazer as seguintes atividades. Na página 144 e 145, vocês vão fazer as questões a 16, aí vocês pulam lá para 19 e faz da 19 até a 21. Então, vocês vão fazer 16, 19, 20 e 21. Na página 149, vocês vão fazer das questões 25 até a 28. Bons estudos e até a nossa aula ao vivo.